Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos falar sobre algo que eu costumo abordar aqui esporadicamente. Já falei algumas vezes sobre minha paixão por Arquivo X. Mostrei uma vez até um isqueiro que eu tentei emular com aquele Trust No One do Canceroso, né, o Smoking Man. Tive esse vídeo por aqui. Falei sobre a minha coleção de DVDs do Arquivo X. Eu ia comprando esses boxes no que iam saindo a cada lançamento. Eu ia adquirindo um. Numa época em que a banda larga praticamente não existia, existia para poucos, né? Então a gente comprava DVDs para poder ter acesso a conteúdos. Meu primeiro contato com o seriado foi pela TV Record. Era exibido aos domingos, domingo à noite. A Record começou a exibir Arquivo X e para mim foi paixão à primeira vista. Eu fiquei apaixonado pelo seriado, assisti toda a série, mesmo após a saída do Mulder na 7ª temporada. Gostei razoavelmente das 2 temporadas seguintes, então foi a 8ª e a 9ª. Houve um grande ato durante esse período também. Houve 2 filmes e depois houve aquele revival que eu achei muito bacana. Aquela tentativa de retomada da série. Dizem que haverá um remake, um reboot, será feita uma nova série do Arquivo X com novos personagens, ou talvez com realmente o Fox Mulder e a Dana Scully, mas obviamente interpretados por personagens mais jovens. Não faço a menor ideia de como isso ficará, mas como eu vejo as coisas acontecendo por aí, eu acredito que será uma grande porcaria. Pelo menos eu já vou com essa expectativa de que será ruim, porque se for bom, será uma grata surpresa. E aqui eu nunca falei sobre os quadrinhos do Arquivo X, e é porque este canal aborda muitos quadrinhos, falo regularmente, tento, dentro do possível, falar sobre quadrinhos. E aqui eu tenho o Arquivo X Clássicos, volume 1, editora New Order, mas o Arquivo X em quadrinhos aqui entre nós é uma grande bagunça. Começou há muito tempo com a Mitos, salvo engano, quando a Mitos começou a publicar quadrinhos do Arquivo X, a série ainda nem era muito conhecida entre nós, saía tudo no formato canoa com grampos, tiveram apenas 4 números, depois ficou tudo suspenso, depois a Mitos pegou alguns desses números, acho que faltando apenas o 4º, e lançou num formato encadernado que ninguém viu até hoje, eu pelo menos não vi, e não conheço nenhum amigo que tenha visto essa encadernação, mas dizem que existe. E então depois a New Order fez isso aqui, mas também com bastante bagunça, porque o primeiro volume é muito fácil de ser encontrado e foi desde o início. Agora o volume 2, lançado 2 anos depois, esse aqui é 2016 e o outro é de 2018. Esse 2018 você não encontra mais em quase lugar algum, a não ser dentro de coleções particulares, onde as pessoas acreditam realmente que irão conseguir vender aquilo por uma fortuna. Eu não pago caro por quadrinhos. Ou está lá disponibilizado na vitrine da loja pelo preço de capa e com desconto, ou então, meu amigo, eu realmente estou fora de pagar caro por papel. Até porque eu estou, na verdade, me livrando de papel. Já vendi muitos livros, já vendi muitos quadrinhos, fiz doações também, então não vou entrar nessa. Algo bacana que veio aqui, antes de eu falar um pouco dessa edição, foi esse pôster, cara. Olha que pôster maravilhoso, que ficava no escritório, né, do Mulder, I Want to Believe, e eu fiquei pensando, o que é que eu não faria, cara, quanto eu não pagaria na minha adolescência para ter esse pôster aqui pendurado em meu quarto. Não sei o que é que eu vou fazer com ele. A tentação de emoldurar é muito grande, mas também eu não tenho mais tanto espaço sobrando, não sei se eu quero correr atrás disso. Tem esse problema das dobras, né? Essas dobras aqui, para fins de moldura. Só que existe uma técnica entre vidraceiros, que é a técnica da colagem. Eles colam isso aqui
em uma placa de madeira e a moldura não leva vidro. Leva se você quiser, né? Um vidro vagabundo ou um vidro mais fosco, anti-reflexo. De qualquer forma, eles retiram essas marcas de dobras aqui. Então mais à frente eu vou ver se eu utilizo isso aqui ou deixo apenas encartado nessa edição para guardar. Então, o que são as HQs de arquivo X? São HQs medianas que teriam resultado, se tivessem sido adaptadas para a TV, em episódios medianos. Tudo aqui foi escrito pelo Stifa Petrucca e toda a arte é do Charles Adler. As capas são bem interessantes, é um tipo de capa bem brega mesmo. Ó. Toda capa tem esse estilo aqui, esse layout, uma coisa realmente bem brega, mas que é a cara da época, é a cara da época em que isso foi lançado. Existe uma história aqui muito boa, chamada Não Abra Até o Natal, se trata dessa história, que aborda um dos mistérios de Fátima, da aparição de Fátima em Portugal. É uma historinha solta, isolada, muito boa, teria dado um ótimo episódio. O problema depois é porque todas as demais histórias, aqui possuem 9 histórias, elas são intercaladas. Há várias intercalações, né? Não todas. E ficou meio maçante, ficou cansativo, não precisava se ter estendido tanto sobre isso. E outro problema que eu detecto aqui é que o Mulder e a Scully, eles ficaram irreconhecíveis. O autor e o artista também, eles não se esforçaram na caracterização de um Mulder e de um Scully que nos lembrasse muito o personagem televisivo. Há uns momentos aqui onde a Scully praticamente parece uma intrépida guerreira, é a Xena, a forma como ela reage aqui. Eu achei isso um pouco maçante. O tom de deboche também, em alguns momentos, e de mansidão do Mulder ficaram extremamente exagerados. Então, o importante é isso, você lê essas HQs, como uma série de quadrinhos inspirada na série televisiva. Apenas isso. Tem uma história bacana aqui também chamada O Desmembramento de Coisas Passadas, cara. Essa HQ também muito interessante, em uma cidade onde as pessoas esqueceram de algo. Elas dizem que houve uma queda de um OVNI ali e pronto, a princípio é isso que aconteceu. É uma cidade conhecida como o local da queda do OVNI, como se fosse Roswell. Só que depois as pessoas começam a se lembrar de coisas, de pessoas que não existem. Por exemplo, você tem um filho, você de repente esqueceu que tinha esse filho, você veio se lembrar desse filho décadas depois. Então é revelado que o experimento OVNI, na verdade, foi uma ocultação de memória. Houve uma grande abdução humana de humanos daquela cidade, por qual motivo nós ficamos na dúvida, e essas memórias de uma queda de um OVNI foram implantadas nas pessoas. Então houve marido que esqueceu que tinha uma esposa e vice-versa, e eu achei uma história muito interessante. Houve também uma retomada da mítica de Tunguska, né? Aquele OVNI que caiu lá na Sibéria, e o desdobramento de uma pedra que possui um vínculo com a entidade extraterrestre, no caso, essa história aqui. Só que eu acho que estenderam demasiadamente essa trama. Em resumo, o que é que eu penso da HQ de Arquivo X? É uma HQ mediana que só funciona para fãs de Arquivo X. Eu nunca assisti Arquivo X, ou eu assisti Arquivo X e não gostei. Então não compre isso aqui. O segundo volume eu acredito que segue o padrão aqui das histórias do primeiro. Não fui atrás nem de scans do segundo volume, mas para completar a coleção, primeiro e segundo volume, se algum dia encontrar o segundo por um preço justo, preço de capa, né, por assim dizer, talvez eu adquira. Então é isso, achei interessante dar a minha opinião sobre a HQ do Arquivo X, porque já falei muito aqui de Arquivo X, comprava, né, DVDs do Arquivo X, os boxes, tenho postagens escritas também lá no meu blog sobre esse seriado
magnífico. A maior série de TV para mim até hoje é Twilight Zone. O primeirão Twilight Zone, também tenho aqui em DVD, também já mostrei por aqui os meus DVDs Twilight Zone. Agora, em segundo lugar, vem Arquivo X. Muitas pessoas podem dizer, mas há séries por aí com maiores méritos. Sim, mas é que houve um afeto, uma ressonância emocional, como eu gosto sempre de dizer, entre Arquivo X e aquele eu da adolescência, cara. Basicamente é isso. Então estou aqui dando minha opinião também sobre a HQ do Arquivo X, porque talvez, né, venha aí um revival, um reboot de Arquivo X, e salvo engano está disponível em algum stream, não sei se é no Prime ou na Netflix. Tem algum serviço de stream aí que está novamente com Arquivo X na grade. Então, para movimentar aqui o canal também, né, resolvi falar sobre isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.